Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras. É um prazer ter você aqui assistindo a esses nossos vídeos, a esta série dos 7 pecados capitais. Pecados capitais, o que é mesmo? Eu acredito que você já saiba, mas para recapitular, pecado tem a ver com errar o alvo. Pecado tem a ver com fazer o que não deveria ser feito, porque suas consequências nunca são boas para ninguém, nem para nós, nem para o próximo, nem para o nosso relacionamento com Deus. E capitais, por que pecados capitais? Porque são pecados que dão origem e que regem, que governam outros pecados. Por exemplo, a ira pode nos levar a ter atos de violência. Veja, o pecado da ira, que está com sua semente no coração do ser humano, e todos nós a temos infelizmente, pode dar origem a uma ação violenta e destrutiva para nós, mas especialmente para as pessoas que estão ao nosso redor. Já meditamos até agora em 5 pecados, aliás, em 4, e vamos meditar no 5º pecado hoje. Falamos já sobre orgulho versus pobreza de espírito, falamos sobre a inveja versus empatia, também da ira versus mansidão e preguiça versus fome e sede. Hoje vamos pensar na avareza versus misericórdia. Vamos começar pensando primeiramente na avareza. O que é avareza? Avareza podemos resumir em alguém que tem um apetite ou um desejo desordenado por possuir coisas. Não há problema em querer ter coisas, mas quando isso passa a ser desordenado, sem limites, a qualquer custo, sem ética, sem princípios, mesmo que isso te leve a perder coisas de fato importantes como a moral, a família, isso é avareza, um desejo desordenado para possuir coisas. A avareza, na classificação dos 7 pecados capitais, na história da igreja, ela é tida como de classificação 2. Por exemplo, o orgulho seria em primeiro lugar, terrível. Em segundo lugar, inveja e avareza. E depois vem os demais pecados em termos de aspectos destrutivos para o ser humano. A avareza ela é combatida na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós podemos pensar lá nos 10 mandamentos, quando é dito, não cobiçarás o que é do teu próximo. No Novo Testamento nós temos Jesus dizendo, é impossível o homem servir a 2 senhores, ou sirvamos a Deus ou as riquezas. E quando Jesus coloca o termo riquezas, ele praticamente personifica a riqueza como sendo um Deus ou alguém a ser adorado. É bem o que o avarento faz, ele adora possuir coisas ou riquezas, bens. E o apóstolo Paulo, advertindo Timóteo quanto aos perigos que correm aquele que deseja ser rico, que ambiciona ser rico a qualquer custo, Paulo diz, olha Timóteo, alerte a igreja e a você mesmo, que não caiam na cilada de querer ficar rico, porque quem corre atrás disso pode cair em ciladas e em concupiscências perniciosas. E depois, continuando, ele diz que o amor ao dinheiro, veja, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há 2 componentes na avareza que é importante nós entendermos. O primeiro componente é que o avaro, o avarento, ele se gasta desordenadamente para possuir coisas. O primeiro componente da avareza é o esforço acima do normal para obter coisas. O avarento, ele se gasta. Ele abre mão de muitas coisas importantes, de fato importantes, para possuir bens. Mas o segundo componente da avareza é o esforço ainda dobrado do avaro para manter o que possuiu. Como diz lá em Provérbios, no capítulo 23, se não me engano, vai dizer que a riqueza ou os bens é algo que cria asas e voa. O dinheiro acaba, os bens passam, tudo isso passa. Mas o avaro, ele se esforça muito para obter isso. Então, ele precisa depois ter um esforço ainda dobrado para manter isso. E ele não é capaz de comer uma boa comida, ele não é capaz de fazer uma viagem, ele não é capaz de gozar do seu dinheiro, de aproveitar aquilo que construiu por medo de perder.
o que construiu. É o verdadeiro rico pobre. É rico em bens, mas é pobre em espírito. Há duas confusões também que nós cometemos com relação à avareza. E a primeira confusão é que ter coisas não é ruim. As coisas em si não são ruins, porque tudo foi criado por Deus. Veja que o alimento é muito bom e foi Deus quem o criou. Mas quando nós comemos muito, mas muito, com o intuito de tapar um buraco que não está no estômago, mas no coração, aí nós cometemos o pecado da glutonaria. Assim como os bens não são ruins, mas quando eles assumem uma posição ou eles ocupam um lugar no nosso coração de tamanho destaque, aí sim pode ser que nós estejamos caindo no problema da avareza. Um homem chamado Peter Kreeft, ele disse para nós que quando uma criatura é tornada um Deus, ela não se torna um Deus, mas um diabo. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: quando a avareza ou o amor aos bens assume o lugar de Deus na nossa vida, quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas e não mais em Deus, as coisas nunca vão se tornar um Deus substituto. Pelo contrário, vai se tornar para nós um diabo. Diabo significa adversário, quer dizer, os bens que nós lutamos para construir, se nós depositarmos nele a confiança que deve ser depositada em Deus, esses bens vão se tornar para nós um inimigo, um adversário da nossa alma. A segunda confusão que nós podemos cometer com relação à avareza é imaginar que o avarento é aquele velhinho que está economizando suas moedinhas, colocando no cofrinho, ou até mesmo dobrando o seu rico dinheirinho e colocando embaixo do colchão. Pão duro, terrivelmente. Mas não, a avareza também pode se manifestar na moda ostentação. Porque lembre-se, o âmago da avareza não está no fato da poupança, de poupar, pelo contrário, está no fato de possuir sempre muito, muito mais e tudo. Porque o avaro não contenta em ter muito, ele quer ter tudo. E há duas realidades também importantes de serem consideradas com relação à avareza. A primeira delas é que o avarento pode ser tanto mesquinho quanto gastão, como no caso de Judas, mesquinho, que censurou a mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus, bem como também gastão, no caso do filho pródigo, que pediu a herança ao pai antes mesmo da hora, e pediu justamente para ir para uma terra distante e gastar dissolutamente na companhia de outros homens perdidos. Acima de tudo, a grande questão é a seguinte: o avarento ele é um iludido. O avarento ele está dedicando sua vida, infelizmente, a algo que vai passar, como Jesus advertiu na parábola do homem rico, dizendo: olha, tudo bem que seus celeiros estão cheios de comida, tudo bem que você vai poder ficar muito tempo sem trabalhar porque tem muitos bens. Contudo, você vai morrer esta noite, e agora? Esta noite pedirão a tua alma, louco. O que você se preparou, o que construiu para aquilo que te espera? Alexandre o Grande ensinou uma lição interessante. Ele conquistou todo o mundo antigo, tudo que se conhecia como mundo antigo, tanto que até se frustrou porque queria conquistar mais. Mas na véspera da sua morte ele pediu que aqueles que fossem cuidar do seu corpo deixassem suas mãos dependuradas no esquife ou para fora da esquife, para que todos que vissem o cortejo, os homens carregando o corpo de Alexandre o Grande, pudessem ver que suas mãos estavam vazias. A lição é que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós partiremos. Mesmo Alexandre o Grande partiu de mãos vazias. O iludido também, ou o avaro, que é um iludido, porque a avareza é uma grande ilusão, é um pecado que ilude, que engana, ele sofre alguns efeitos muito terríveis no seu viver. E o primeiro efeito da avareza no homem é o descontentamento. O avarento pode ser um rei, possuidor de muitas coisas, ele pode ser um homem cheio de muitos bens. Contudo, ele nunca estará satisfeito. Ainda vai faltar alguma coisa, falta ainda um pouco mais. O segundo efeito na vida do avarento, que também é tão terrível, é a dificuldade de lidar com impossibilidades. Todos os seres humanos têm possibilidades, mesmo que seja o Barack Obama. Tem coisas que ele não vai poder possuir, nunca poderá possuir. Há limitações na vida de todos nós. Nós sempre, como seres humanos limitados, mortais,
nós sempre estaremos debaixo de uma ordem superior que ditará o que sim e o que não. O avaro não consegue entender que algumas coisas ele não pode possuir, mas ele vai querer conquistá-la a todo custo, a qualquer preço, e mesmo que para isso pessoas tenham que morrer, pessoas tenham que sofrer. Outro efeito na vida do avaro, do avarento, é que ele acaba afetando com a sua avareza todas as pessoas que estão ao seu redor. Mas isso é visto especialmente dentro da família. Pais avarentos geralmente geram filhos avarentos também. É até interessante notar que muitas vezes os pais que deram mau exemplo, no fim da vida acontece que seus filhos brigam pela herança, irmãos contra irmãos. Por quê? Porque desejam possuir aquilo que era do pai. Isso às vezes pode ser justamente uma herança terrível de criação, de ensinamento, de transmissão de valores. O outro efeito na vida do avarento é que o avaro, ele é um escravo. Infelizmente, ele é um escravo dos bens. Diz um ditado que se o dinheiro não é seu servo, ele será seu mestre. Não se pode dizer ao homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. Outro problema, outro efeito da avareza na vida do avaro é a inversão de valores. Para o avaro, o seu interesse, o interesse por possuir coisas é infinitamente maior do que o que ele costuma dar de valor às pessoas. Para ele é mais importante ter campos, dinheiro, ter projetos, ter status e conhecimento do que dar valor a pessoas. Por isso, no nosso mundo, apesar de existir tanta riqueza, apesar de tanta evolução na ciência, na produção agrícola, na produção de alimentos, ainda existe a pobreza. O homem ainda não entendeu a arte de repartir. Outro efeito ainda na vida do avaro é um sentimento infernal ou sentimentos infernais de solidão, de ansiedade, de impaciência e de desumanidade. O avaro, ele é sempre sozinho, porque ele nunca consegue se alegrar com a alegria dos outros, ele nunca consegue compartilhar com ninguém, ele sempre está preocupado consigo mesmo e com suas possessões. O homem avaro, ele é ansioso porque ele nunca consegue desfrutar o que construiu hoje, ele sempre está de olho no futuro e naquilo que ainda quer possuir. O avarento, ele é impaciente, ele é desumano em prol do seu desejo de conquista. Minhas perguntas para você diante dessas definições do que é a avareza são: como você lida com seus bens? O que você é capaz de fazer para possuir coisas? Você cobiça o que não tem, o que é dos outros? Fica ansioso com o amanhã? Perde dinheiro ou perde pessoas numa disputa? Consegue lidar com as impossibilidades que a vida te propõe ou te impõe? Confia em Deus ou confia em si mesmo e em suas riquezas? Você é contente com o que tem? Aproveita o que construiu? Diz um antigo epitáfio: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. Mas o que eu dei, eu tenho. Dentro do seu coração, a avareza consegue fincar suas raízes, porque a semente, infelizmente, todos nós a possuímos, mas consegue fincar raízes a tal ponto que cresce, que floresce, que frutifica. Contra a avareza nós temos a misericórdia, o contraponto da avareza é a misericórdia. Veja que em Mateus capítulo 5, versículo 7, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que bem-aventurado, feliz é aquele que tem misericórdia, que exerce misericórdia, porque ele alcançará também misericórdia. Vejamos que a virtude que contrapõe, o contraponto da avareza é a misericórdia. Misericórdia vem da junção de duas palavras, de miséria e cardia, que é coração. Ou seja, misericordioso é aquele que coloca o seu coração na miséria de alguém. Nada mais é o misericordioso do que um sujeito compassivo, generoso, bondoso.
E a Bíblia diz que bem-aventurado ou feliz é quem exerce misericórdia. E veja que é algo interessante. Não basta não ser avarento. Precisa mais do que isso. Precisa ser misericordioso. Quer dizer, não basta ter o aspecto negativo, dizendo não sou avarento. É preciso ter o aspecto positivo. Sou misericordioso, sou generoso. Diz William May que o oposto verdadeiro da avareza, do ser pão duro, não é mão vazia de morte, mas mão aberta de amor. Não basta não ser avarento e desejar possuir o que é do outro. O correto é não só não desejar possuir o que é do outro, sendo cobiçoso, mas é desejar repartir o que você tem, contribuir, abençoar aqueles que estão ao seu redor. Por isso eu quero te estimular e te incentivar a dividir, divida com as pessoas, divida seus bens, abençoe a vida de quem não tem nada. Dê dinheiro, dê dinheiro a quem precisa, socorra. Não estou te convidando a ser um assistencialista, mas estou convidando você a usufruir de algo maravilhoso que Jesus disse: melhor é dar do que receber. As coisas que dei, essas sim, verdadeiramente, eu as possuo. Tenho apenas R$10 na carteira. Dê 5 para quem passa fome, come com 5 ou coma com 5. Divida privilégios, divida amizades. Talvez nós somos avarentos de amigos, não conseguimos dividir os amigos. Somos avarentos de filhos, não conseguimos dividir os nossos filhos com ninguém para que eles abençoem a vida de outros e cresça. Nós não conseguimos sequer, às vezes, dividir o evangelho. Somos avarentos de conhecimento bíblico, avarentos de evangelho. Já imaginou isso? Jesus nos ensina: melhor é dar do que receber. O Pai nos deu exemplo de doação quando nos deu Jesus por amor, para que Ele desse sua vida e a salvação. O Espírito Santo todos os dias está conosco, nos dando consolo, direção, iluminação. Então doe, à semelhança do nosso Pai, Pai, do Filho e do Espírito. Seja generoso, doe e principalmente se liberte daquilo que te escraviza. A avareza, na verdade, a única coisa que ela possui é escravidão. Escraviza aquele que corre atrás das posses. Na grande verdade, o avarento não possui nada. Pelo contrário, suas coisas e o seu vício da avareza é que o possui. Assista esse vídeo que nós vamos passar agora. E desde já, pergunto a você: quem vence no seu coração? A avareza ou a misericórdia? A avareza ou a generosidade? Que Deus te abençoe.